Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. E seguinte galera, nesse vídeo aqui vou dar sequência com o nosso quadro Besurando PISME, que é aquele quadro onde eu falo sobre todas as matérias que caem na prova do PISME de uma maneira mais específica, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Química do PISME 1. Como é que vai funcionar esse vídeo, Eugênio? Bom, basicamente eu vou destacar com vocês as matérias que caem na prova, além disso eu vou passar algumas dicas de estudo e no final do vídeo eu vou trazer para vocês um dado estatístico dos últimos 5 anos de prova, elencando as matérias mais recorrentes e as matérias menos recorrentes, beleza? Bom, agora sem mais delongas vamos iniciar a nossa análise aí. Para a gente conseguir visualizar bem tudo eu vou dar um zoom aqui na tela, tá? Então vamos lá. Primeira matéria que é cobrada na prova de Química do PISME 1, a parte de Química Ambiental, que aqui aparece como sendo Química, Ecossistemas e Vida. Bom, galera, essa primeira parte, ela basicamente busca relacionar a química com o meio ambiente, com os ecossistemas, com a vegetação, com as questões climáticas, beleza? Então, por exemplo, o evento da chuva ácida, o evento da inversão térmica, o evento do aumento da acidez do solo, isso aí tudo está relacionado com a química. E a química relacionada com o meio ambiente. Por exemplo, o fenômeno da chuva ácida, ele ocorre devido à emissão de óxidos ácidos na atmosfera, beleza? O óxido ácido, ele reage com o vapor d'água proveniente das nuvens e assim acontece a chuva ácida. Eugênio, inversão térmica. A inversão térmica, ela ocorre devido à emissão de combustíveis fósseis, que também podem ser classificados como óxidos ácidos, beleza? Então, essa primeira parte aí, ela basicamente busca relacionar a química com os eventos ambientais. Eventos relacionados ao clima, à vegetação, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem que saber sobre essa primeira parte, beleza? Agora vamos falar um pouco da segunda parte, que é a chamada Química dos Elementos. Aí aqui no caso, a gente já vai ter o estudo dos modelos atômicos, o estudo das estruturas atômicas, prótons, nêutrons, elétrons, beleza? Então, vamos lá. Ó, quando a gente pensa em modelos atômicos, a gente vai ter que pensar em modelo atômico de Dalton, Rutherford, Bohr e também o de Thomson, beleza? A gente vai ter que saber diferenciar cada um desses modelos, saber a evolução também desses modelos, saber qual foi o primeiro, qual foi o último, a gente tem que saber quem descobriu o elétron, quem descobriu o nêutron, beleza? Então isso aí é muito importante você saber também, pode ser cobrado uma questão de PISME, beleza? Bom, a gente também vai ter que saber trabalhar com a relação entre as estruturas atômicas, a gente tem que saber relacionar o número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, tem que saber diferenciar número atômico de número de massa, beleza? Então isso aí é muito importante. Bom, depois a gente vai partir para a parte de tabela periódica. Aí no caso, essa parte é muito recorrente, viu? A parte de tabela periódica, propriedades periódicas, é muito recorrente na prova do PISME. Tá? Vocês vão ver lá no dado estatístico que eu não estou mentindo. Beleza? Aí no caso a gente vai ter que diferenciar um metal alcalino de um metal alcalino terroso, a gente vai ter que saber obter a família de um elemento químico a partir da distribuição eletrônica desse elemento químico, então isso aí é muito importante. Então a gente vai ter que saber diferenciar os elementos químicos pela camada de valência. A gente sabe que o número de elétrons da camada de valência coincide com o número da família. Por exemplo, o sódio, ele apresenta um elétron na camada de valência, então ele pertence à família 1A, então ele é um metal alcalino. Magnésio, 2 elétrons na camada de valência, então ele pertence à família 2A, que é a família dos metais alcalino-terrosos. Eugênio, e o carbono? O carbono, ele apresenta 4 elétrons na camada de valência, ele pertence à família do carbono. E o flúor ele apresenta 7 elétrons na camada de valência, ele pertence à família dos halogênios. Então a gente tem que saber relacionar essa questão da camada de valência com a questão da família, a gente tem que saber diferenciar bem as famílias e também as propriedades periódicas, raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletroafinidade, eletropositividade, beleza? Então a gente tem que saber diferenciar bem essas propriedades periódicas, entender que a eletronegatividade é diferente de eletropositividade, entender que eletropositividade e eletroafinidade não é a mesma coisa, beleza? Show de bola? Bom, vamos à sequência. Outra coisa que também cai na prova é a parte de misturas, substâncias. Aí a gente pode classificar a substância em simples e composta, isso daí também é uma coisa que vem caindo bastante nas provas. A parte de métodos de separação de mistura, tá? Então a gente pode separar uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, a gente tem que saber os processos. Para uma mistura homogênea entre sólido e líquido, bom, a gente usa uma destilação simples. Mistura homogênea entre líquidos, a gente usa uma destilação fracionada. Para uma mistura heterogênea entre sólido e líquido, a gente pode utilizar decantação, pode utilizar evaporação, dependendo do objetivo,
beleza? Então essa parte de misturas também é muito importante, saber diferenciar uma substância simples de uma substância composta. A gente sabe que a substância simples é a substância formada por um único elemento químico e a substância composta é formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, o O2, o oxigênio gasoso, ele é uma substância simples porque ele é formado somente por átomos de oxigênio, beleza? O CO2, por exemplo, é uma substância composta porque ele é formado por átomos de mais de um elemento químico. Então, ó, o CO2 ele apresenta tanto átomo de carbono quanto átomos de oxigênio, beleza? Então, a gente tem que saber diferenciar bem, tem que saber trabalhar com os métodos de separação de mistura que eu já mencionei, beleza? Show de bola? Show! Vamos descer um pouco agora a parte de ligações químicas. Essa parte de ligações químicas também é bastante recorrente, tá? Aí, no caso, a gente vai ter que lembrar que a ligação química ela ocorre basicamente para que um átomo fique estável, para que um elemento químico fique estável. O objetivo da ligação química é basicamente a estabilidade. A gente vai ter que ficar atento com a chamada teoria do quiteto, que é a teoria que diz que para o elemento químico ficar estável ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, salvo algumas exceções, berílio, boro, hidrogênio e alumínio, beleza? Então a gente tem que ficar atento com isso também, tá? Então, ó, a gente vai ter que trabalhar basicamente com a ligação iônica, com a ligação covalente e também com a ligação metálica, tá bom? Outra coisa importante, a gente também tem que saber trabalhar com polaridade da molécula, polaridade da ligação, e entender que a polaridade da ligação está relacionada com diferenças de eletronegatividades e polaridade da molécula está relacionada basicamente com a questão dos vetores. E o vetor ele sempre vai apontar para o elemento mais eletronegativo da molécula, beleza? Além disso, a gente vai ter que trabalhar bem com a questão da geometria molecular, saber quando a geometria vai ser linear, quando vai ser angular, quando vai ser trigonal plana, quando vai ser piramidal, quando vai ser tetraédrica, beleza? Isso aí tudo também é muito recorrente na prova, beleza? Show de bola? Beleza. Outra coisa que pode ser cobrada também é a questão das forças intermoleculares. Então a gente tem lá a questão das ligações de polo induzido, ligação de hidrogênio, beleza? Não, isso também é muito cobrado, beleza? Foi até destacado aqui, ó, ligações de hidrogênio, interações de polo, forças de Van der Waals, beleza? Então isso aí também é muito destacado, muito recorrente, beleza? Agora, para encerrar, né, vai ser basicamente a parte de funções inorgânicas, água e as operações de laboratório. E essas operações de laboratório, eu de certa forma já destaquei elas no início ali da parte de misturas, né? Essas operações de laboratório são basicamente as operações que vão ser usadas para separar misturas. Então a gente pode dizer que isso aqui, ó, está relacionado basicamente com a separação de misturas, ó. Separação de misturas. É aquela coisa, a gente vai ter que saber qual método usar para mistura, para separar mistura homogênea, para separar mistura heterogênea. Beleza? Então isso aí também é cobrado na prova. Na minha prova, inclusive, caiu 2 questões sobre isso. Tá? Então, essas operações básicas de laboratório são basicamente aqueles métodos que eu falei de separação de misturas. Beleza? Show de bola? Bom, agora vamos lá. A parte de química inorgânica, funções inorgânicas, né? Então, a gente vai ter que diferenciar bem o que é um ácido de uma base, de um óxido, beleza? Então, ó, a gente vai ter que saber trabalhar bem com a parte de ácidos, com a parte de bases. A gente vai ter que saber a definição de ácido e base segundo Arrhenius e também segundo Bronsted, Lowry e Lewis. Tá? Uma observação legal. Não cai somente o ácido e a base de Arrhenius, não. Também cai o ácido e a base de Bronsted, Lowry e Lewis. Beleza? Então, ácidos, bases, a gente vai ter que saber que o ácido ele vai liberar o tal do H+, a base vai liberar o tal do OH-, que a gente chama de hidroxila, beleza? Então a gente vai ter que saber diferenciar bem isso aí, tá bom? Além disso, a gente também vai ter que saber trabalhar bem com os sais, com os óxidos, beleza? Entender a ação dos óxidos na natureza. A gente tem os chamados óxidos básicos e os chamados óxidos ácidos. Os óxidos ácidos vão ser os óxidos formados por oxigênio e metais. Por exemplo, o CO2, ele é um exemplo de óxido ácido. Quando ele reage com a água, ele vai formar, no caso, um ácido no estado líquido. Por isso acontece a chamada chuva ácida. Vai formar, no caso aqui, por exemplo, ó, o H2CO3. E vai ser o H2CO3 no estado líquido. Isso caracteriza a chamada chuva ácida. Beleza? Então a gente vai ter que entender bem a definição de cada função inorgânica e também relacionar bem, ó, os óxidos com aquela parte mais ambiental que eu falei no início, né? Com a tal da chuva ácida, inversão térmica, agravamento do efeito estufa, beleza? Show de bola? Além disso, a gente vai ter que trabalhar bem, ó, com
a parte de ácidos e bases com os indicadores. A gente vai ter lá alguns indicadores para ácido e base, papel de tornassol, fenolftaleína, são basicamente alguns elementos que você consegue basicamente descobrir se a solução é ácida ou básica, porque em laboratório você não vai ficar lá metendo o dedo ou botando na boca as soluções, porque isso aí pode ser prejudicial. Então a gente vai usar indicadores. Papel de fenolftaleína, papel de tornassol, são indicadores que ao você colocar na solução vai apresentar uma certa coloração. E a partir dessa coloração você consegue descobrir se a solução é ácida ou básica. Então você tem que saber trabalhar bem com essa parte de fenolftaleína e também papel de tornassol. Beleza? Além disso, a gente tem que saber trabalhar também com a parte de nomenclatura, que a parte de nomenclatura é muito importante, ó. Está até destacado aqui, nomear e escrever as fórmulas químicas dos principais ácidos, bases e óxidos. A gente tem que saber também aquela questão lá da formação dos sais, né? Quando a gente pensa nos sais, é importante destacar que vocês vão ter que decorar alguns nomes de ânions. Por exemplo, o Cl- vai ser o cloreto, o I- vai ser o iodeto. Então a gente vai ter que ficar atento com a nomenclatura. A nomenclatura é uma parte que é muito cobrada, beleza? E, né, a gente também tem que saber representar as principais estruturas, beleza? Bom, galera, basicamente é isso que cai na prova. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês algumas dicas de estudo. Galera, é o que eu sempre falo para os meus alunos e é o que eu sempre falo para toda pessoa que me pergunta. Poxa, como é que eu faço para evoluir em química, para entender bem a parte de química do PISM-1? Cara, é simples. Exercício, cara. Essa parte mais voltada para exatas, você vai aprender praticando, tá? Essa parte de química, ela do PISM-1, ela nem é tão complicada, né? O pessoal tem muita dificuldade na química do PISM-2, porque tem estequiometria, tem termoquímica. Eu diria que a química do PISM-1 é a mais fácil, porque, de certa forma, ela não menciona tanto cálculo assim, né? A química do PISM-2 já menciona muito cálculo, a do PISM-3 também. A do PISM-1 nem menciona tanto cálculo, né? Na maioria das vezes você vai ter lá uma questão de classificação de substância ou classificação de geometria, tá? Então é prática, tá? Eu recomendo que vocês pratiquem bastante, façam muitos exercícios de fixação e depois, principalmente também, façam muitas questões anteriores à prova do PISM, tá? Você vai ver como a UFJF cobra esses assuntos fazendo provas anteriores, tá? É a melhor forma de você treinar para a prova do PISM, beleza? Então você viu a teoria, você fixou, depois cai matando em questões de provas anteriores. No meu curso, eu me dou o trabalho de separar as listas por conteúdos. Todos os alunos do curso eles têm acesso lá às listas de questões divididas por assunto. Eu já pego todas as questões do PISM de 2002, 2019 e coloco lá para eles treinarem, porque eu acho que essa é a melhor forma para eles treinarem, beleza? Então, ao mesmo tempo que eles vão estar fixando, eles vão estar também treinando para o PISM, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou passar para vocês aqui a estatística que eu prometi, beleza? Então, galera, realmente, essa parte mais voltada para a química é praticar bastante. Na parte de geometria, antes da gente ir para a estatística, na parte de geometria, recomendo que vocês façam uma boa revisão de geometria antes de vocês estudarem a parte de geometria, né? Por exemplo, a molécula de água, ela vai ter um formato angular. Aí você tem que saber que angular vai ser algo assim, ó, vai formar um certo ângulo. Por exemplo, a molécula de BF3, ó, ela vai ter um formato trigonal plano, um formato de triângulo equilátero. Você tem que saber também, tem que ter uma base de fórmulas geométricas, né, para você não ficar confuso quando você vê uma questão lá na prova, beleza? Então, minha dica para essa parte aí, né, antes da gente falar da estatística, é você também ficar atento com as figuras planas, né? Você ter uma noção básica do que é um triângulo, o que é um ângulo, o que é um tetraedro. Isso aí é importante para você conseguir desenrolar bem as questões, beleza? Show de bola? Bom, agora o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês o prometido dado estatístico. Vamos lá, galera. Vamos descer aqui um pouco. Beleza, então tá aí, galera. Eu peguei os últimos 5 anos de prova, visto que 2020 não teve prova devido ao adiamento, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu peguei 5 provas, então a gente vai ter um total de 25 questões. Galera, eu não contemplei a parte das questões discursivas, porque as questões discursivas geralmente mencionam todos os assuntos da prova, tá? Eles conseguem misturar, por exemplo, a parte de misturas com a parte de química inorgânica, a parte de tabela periódica com a parte de ligações, a parte de ligações com a parte de geometria. Então, as provas discursivas, elas geralmente cobram tudo, tá? Então, eu quis fazer esse estudo mais específico para as provas objetivas. Se vocês quiserem que eu faça algo mais voltado para as provas discursivas, deixa no comentário, manda lá no direct da página, que na medida do possível eu vou acatando e vou gravando, beleza? Então, vamos lá, dividir bem os assuntos. Vamos olhar aí. De 25 questões,
Essa foi a estatística. Então, olha só, o assunto mais recorrente nos últimos 5 anos de prova é a parte de substâncias e misturas. Tivemos aí, ó, um total de 9 questões. De 25, tivemos 9 questões só dessa parte de misturas, métodos de separação, beleza? Aí depois a gente vai lá para modelos atômicos e propriedades atômicas, aquela parte que envolve número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons, número de massa e tal. Classificação de modelos atômicos também. Tivemos aí um total de 4 questões. Beleza? Parte de tabela periódica, elementos, propriedades periódicas. Tivemos aí 3 questões. Tá? Se a gente for fazer uma análise de 2002 a 2019, tem até mais. Tá? Tem muito mais. Né? Nesses últimos 5 anos tivemos só 3, mas essas questões aí de tabela periódica geralmente é uma por prova. Tá? Cai bastante. Tá, agora vamos lá, ligações químicas. Tivemos aí 4 questões. Aí nessas ligações químicas eu estou incluindo as ligações iônicas, as ligações covalentes e também as ligações intermoleculares e as ligações metálicas. E dentro dessa parte de ligações, eu estou levando em consideração a geometria molecular e também a polaridade da ligação e polaridade da molécula, beleza? Tivemos aí 4 questões, tá bom? 4 questões aí. Beleza, show de bola. Agora vamos lá. Parte de química inorgânica, tivemos aí 5 questões nos últimos 5 anos. Então, se a gente for fazer uma média aí, seria uma questão por ano. Beleza? Show de bola? Bom, se a gente quiser expressar esse número de questões em uma forma percentual, uma forma de porcentagem, fica algo assim. Tá? Ah, mas como é que eu faço isso, gente? É simples. É só você considerar que 25 questões representam 100% das questões. Então, X questões vão representar uma porcentagem X. Então, você vai pegar o número de questões, vai multiplicar por 100 e depois vai dividir por 25. Dessa forma, você vai entender qual é a porcentagem daquele assunto. Beleza? Show de bola? Então, ó, a parte de misturas e substâncias representa 36% das questões dos últimos 5 anos. A parte de tabela periódica representa aí 12% dos últimos 5 anos. E a parte de atomística, 16%, tá? Parte de ligações químicas também 16%. A parte de química inorgânica representa aí 20% do total. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente vai encerrando aí mais um vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Se vocês quiserem sugerir algum tema ou quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário aí, podem mandar lá no direct da página, que na medida do possível eu vou procurar responder todos vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.